Você já percebeu que algumas coisas que antes você fazia com facilidade agora dão mais trabalho? Subir um degrau, levantar do sofá, caminhar por mais de 10 minutos. Tudo aquilo que parecia automático começa a ficar mais pesado, mais lento. E não é culpa sua. Isso acontece com muitas pessoas depois dos 60. Com o tempo, nosso corpo naturalmente começa a perder massa muscular. É um processo chamado sarcopenia, que pode começar mesmo antes de você notar. Mas o problema não é só perder força. É o que vem depois. A insegurança ao caminhar, o medo de cair, a dependência de outras pessoas para fazer tarefas simples. E o mais grave de tudo é que muita gente acha que isso é normal, que é assim a idade, e acaba se resignando a viver com menos mobilidade. Mas não precisa ser assim. Porque perder força com a idade não é uma sentença. É um sinal. Um sinal de que o corpo precisa de atenção, não de abandono. E a melhor parte é que existe um jeito suave, sem dor, sem exercícios complicados, de começar a recuperar essa força que você achava perdida. Se ainda não fez, inscreva-se no canal para mais dicas que vão ajudá-lo a se manter forte e sem dor depois dos 60. Quando algo dói, o que fazemos primeiro? Evitamos. E isso faz sentido. Se dói ao agachar ou ao caminhar muito, nosso instinto é parar, descansar, não forçar. Mas é aí que muitos, sem perceber, começam a perder ainda mais do que imaginam. Evitar o movimento pode parecer proteção, mas na real é uma armadilha silenciosa. Cada dia sem mexer as pernas, sem ativar os músculos, é um dia em que eles ficam ainda mais fracos. E, com o tempo, o que era um leve incômodo vira um verdadeiro obstáculo. Muita gente diz, tenho medo de cair, melhor nem tentar, já sou velho para isso. Mas ficar parado por medo da dor é como deixar o corpo se apagar aos poucos. Porque o corpo, mesmo depois dos 60, ainda pode responder. Só precisa do estímulo certo. E aqui está o mais interessante. Esse estímulo não precisa ser doloroso nem intenso. Não é preciso correr, levantar peso nem fazer rotinas complicadas. Há movimentos suaves, controlados, que você faz sem sair de casa, que despertam seus músculos, reativam seu equilíbrio e fortalecem suas pernas com segurança. Um desses movimentos, pouco conhecido mas incrivelmente eficaz, é o que muitos chamam de o agachamento esquecido. Por anos, nos disseram que, para fortalecer o corpo, é preciso suar muito, fazer muitas repetições, usar máquinas ou seguir rotinas complicadas. Mas se eu te dissesse que existe um movimento tão simples que você pode fazer em qualquer canto da casa, e mesmo assim obter resultados surpreendentes, esse movimento é o que muitos chamam de o agachamento esquecido. Um exercício tão básico, tão natural, que foi ficando de lado com o tempo. Mas o que poucos sabem é que, para quem já passou dos 60, pode ser uma ferramenta poderosa. Não estamos falando de agachar totalmente, nem de forçar os joelhos. Nada disso. Esse agachamento é feito de forma estática, com as costas apoiadas na parede, descendo só um pouco e mantendo a posição por alguns segundos. E o que isso tem de especial? Muito mais do que você imagina. Primeiro, ao apoiar as costas, você tira a pressão das articulações. Menos risco de dor ou lesão. Segundo, ao manter a posição sem se mover, você ativa os músculos das pernas de forma controlada, sem impacto. E terceiro, ao fazer isso com constância, mesmo que sejam poucos segundos por dia, você manda uma mensagem aos seus músculos que ainda precisa deles. É como se dissesse ao seu corpo, estou aqui, quero me mover, quero ficar forte de novo. E o corpo ouve. Além disso, esse exercício não exige experiência prévia. Não importa se você nunca foi de se exercitar. Se você pode ficar em pé e ter uma parede por perto, pode começar. É discreto, silencioso e dá para fazer até enquanto espera o café ficar pronto. É confortante saber que não é preciso mudar toda a sua rotina, nem sair de casa para recuperar sua força. Basta alguns minutos e a decisão de tentar. Agora vamos ao que realmente importa. Como fazer esse agachamento esquecido de forma segura, sem dor e com resultados de verdade. O primeiro ponto é, este exercício não é descer e subir repetidamente como o agachamento tradicional. Aqui buscamos ativar os músculos sem castigar as articulações. E isso se consegue permanecendo parado alguns segundos, na posição certa. Imagine, você está em pé, com as costas coladas na parede lisa, os pés afastados na largura dos ombros, um pouco à frente, não encostados na parede. Isso dá estabilidade à postura. Depois, lentamente, deslize as costas para baixo, como se fosse sentar em uma cadeira imaginária, mas desça só um pouco, só até onde você se sentir confortável e seguro. As pernas tremem um pouco. Perfeito.
Isso mostra que estão trabalhando. Fique aí. Respire com calma. Mantenha por 5 a 10 segundos. Se for a primeira vez, faça só uma vez. No dia seguinte, repita. Com o tempo, passe para 2, depois 3 repetições, e até aumente o tempo se estiver bem. O melhor? Se precisar parar, você está apoiado na parede. Basta deslizar para cima com as pernas ou até ajudar um pouco com as mãos. Sem pressa, sem pressão. Aqui não há competição. Não é exercício de atleta, nem de jovem. É para você, que quer reconquistar sua confiança nas pernas, se mover livremente e retomar o controle do corpo. Faça com sapatos confortáveis, num lugar seguro e tranquilo. Pode até ouvir uma música suave ou começar depois as notícias favoritas. Lembre-se, o segredo não é fazer muito, mas fazer um pouco todo dia. Com carinho, paciência e certeza de que cada segundo investido em você vale ouro. Mas atenção! Assim como a forma certa de fazer, existem erros que muita gente comete sem perceber e que podem fazer mais mal do que bem se não corrigidos. Agora que você já sabe como executar corretamente o agachamento esquecido, vamos falar de algo igualmente importante: os 3 erros mais comuns que deve evitar. Não precisa ser perfeito, só estar atento. Porque às vezes, querendo fazer certo, a gente acaba errando em pequenos detalhes que atrapalham o resultado ou trazem incômodos sem perceber. Erro 1. Apoiar o peso na ponta dos pés. Muito comum. Ao descer, a pessoa inclina o corpo à frente e acaba carregando o peso nos dedos. Resultado: dor nos joelhos, instabilidade e risco de queda. Solução: mantenha os calcanhares firmes no chão. Durante todo o movimento, empurre o piso com os calcanhares, não com os dedos. Se necessário, eleve levemente as pontas para treinar essa sensação de raiz no calcanhar. Erro 2. Descer rápido demais ou sem controle. Às vezes, por impaciência, a gente se joga na cadeira ao descer. Isso elimina o esforço muscular e pode causar desconforto na lombar. Solução: priorize o controle. Baixe contando mentalmente 1, 2, 3 e faça uma pausa antes de subir. Cada centímetro com intenção fortalece equilíbrio e protege articulações. Erro 3. Desalinhamento de joelhos e pés. Sutil, mas importante. As joelheiras devem acompanhar a direção dos pés. Se juntam ou se afastam demais, forçam os meniscos. Solução: ao descer, observe se as joelheiras acompanham o segundo dedo do pé. Se derrapam para dentro, encurte o movimento até ganhar força para alinhar. Pode praticar em frente a um espelho ou com alguém te olhando. Corrigir esses erros não é retroceder, é avançar com inteligência. Cada ajuste diz ao corpo: estou atento, quero o melhor para mim. Você já corrigiu os erros. Está se movendo com mais controle e consciência e talvez já tenha percebido pequenas melhorias. Mais confiança ao sentar, menos tensão nos joelhos, postura melhor. Mas aqui vem o truque. Você não precisa de mais repetições nem se mexer mais rápido. O que faz a diferença são ajustes sutis que multiplicam resultados sem esforço extra. São atalhos saudáveis, pequenos, mas poderosos. Truque 1. Faça descalço, se possível. Parece bobagem, mas não é. Sem sapatos, seu pé se conecta melhor ao chão. Ativa estabilizadores e melhora o equilíbrio. Não se sinta inseguro? Use meias antiderrapantes, um tapete firme. Truque 2. Use os braços como contrapeso. Ao descer, estenda os braços à frente na altura dos ombros. Isso aprimora o equilíbrio, ativa a parte superior e ajuda a manter as costas retas. Ao subir, volte a baixar os braços lentamente. Esse gesto traz ritmo e coordenação. Truque 3. Respire com intenção. Inspire fundo antes de descer. Segure o ar ao chegar ao ângulo escolhido. E exale lentamente ao subir, como se soprasse uma vela sem apagá-la. Essa respiração ritmada reduz tensão e aumenta o controle. Truque 4. Visualize o benefício. Enquanto faz cada repetição, imagine suas pernas ficando mais fortes. Visualize subir escadas com facilidade ou levantar do sofá sem esforço. Essa imagem mental reforça a conexão cérebro-músculo e eleva sua motivação. Truque 5. Integre o exercício na rotina. Não espere modo exercício. Vai ver TV? Faça 5 agachamentos antes de se sentar. Na cozinha, esperando a água ferver, faça 3. Ao escovar os dentes, execute mais alguns. Quando o movimento vira parte do dia, deixa de ser obrigação e se torna ferramenta para viver melhor. Com esses ajustes sutis, um exercício simples vira hábito poderoso. Até aqui você já conseguiu algo que muitos não conseguem: tomar o controle do seu movimento. Sem rotinas gigantescas, sem pesos, sem promessas mágicas.
com algo muito mais forte, uma decisão diária, simples e consciente. Porque fortalecer o corpo depois dos 60 não é fazer mais, é fazer melhor, com cuidado, com intenção, com respeito por tudo que seu corpo viveu. E é nesse ponto que muitos param, não por falta de capacidade, nem de tempo, mas porque acham que a mudança demora, que os resultados não aparecem rápido, que é tarde demais. Mas ouça bem, nunca é tarde. Cada vez que você se levanta da cadeira com mais firmeza, cada vez que sobe um degrau sem hesitar, cada vez que escolhe se mover em vez de ficar parado, você ganha anos de qualidade de vida, evita quedas, constrói independência, não precisa provar nada a ninguém. Isso não é competição, é o seu momento, a sua saúde, o seu corpo, que está com você há mais de 6 décadas e ainda tem muito a oferecer. Talvez no começo seja difícil, talvez tenha dias sem vontade, mas nesses dias, lembre-se, você não está fazendo exercício, está investindo em você. Cada repetição é um ato de cuidado, cada respiração controlada, um gesto de amor próprio, cada passo firme, uma vitória. E se você chegou até aqui, ouvindo cada parte, dando esse tempo para aprender e refletir, você já deu o passo mais difícil, começar. O resto, a constância, o progresso, a energia, vem com o tempo. E você, mais do que ninguém, sabe que as melhores coisas na vida se constroem passo a passo. Agora, o próximo passo não depende mais deste vídeo. Depende de você. Clique no vídeo que estão recomendando agora.